E a Sociedade Brasileira de Cardiologia alerta que hipertensos podem ter mais chances de complicações pela forma grave da Covid-19. Em meio à pandemia de Covid-19, hipertensos precisam, de maneira ainda mais contundente, manter a pressão arterial controlada. Você tem pressão alta? Essa pergunta para muita gente que responderia não, sem pensar muito, na verdade tem resposta positiva. 35% da população tem pressão alta. Desses 35%, você tem mais ou menos 40% que sabe e que procura o médico para tratamento. E o grande problema é que desses que procuram médico para tratamento, você também tem em torno de 40% que segue o tratamento. Então, nós temos um problema muito grande de falta de adesão ao tratamento, por ser uma doença assintomática, o nosso chamado inimigo silencioso, e daí você acarreta todos esses problemas, principalmente para o aparelho cardiovascular, onde a incidência de infarto e acidente vascular cerebral ela é muito alta naqueles pacientes que têm pressão alta não controlada. Identificar e tratar precocemente essa doença crônica não transmissível é importantíssimo. A hipertensão pode estar relacionada a 80% dos casos de AVC e 60% dos casos de infarto agudo do miocárdio. Para você ter uma ideia, nós temos trabalhos que mostravam que a hipertensão arterial, ela para 2012, mais ou menos, era o primeiro fator de risco para a doença cardiovascular. E a doença cardiovascular ela é a primeira causa de morte no Brasil e no mundo. São mais de 300 mil mortes por ano no Brasil por doença cardiovascular, infarto ou AVC. Isso é a mesma coisa que eu dizer para você que a cada 2 minutos alguém está tendo um infarto ou está tendo um derrame cerebral. E nunca foi tão importante manter a pressão sob controle. Hipertensos não controlados, assim como outros cardiopatas e portadores de doenças crônicas, têm possibilidade de maiores complicações pela Covid-19. Qual é o risco da hipertensão no indivíduo que tem Covid? É que o Covid é uma grande reação inflamatória que começa a pegar toda a vasculatura do nosso organismo, tá? Os pequenos vasos, onde também facilita a formação de microtrombos. Então, vasos que já são debilitados, se estão dentro de um indivíduo, onde esse indivíduo não tem a pressão controlada, ele tem mais risco de ter complicações pela hipertensão, porque está havendo uma complicação do Covid, do vírus, no território onde a hipertensão também está afetando, que é a chamada microcirculação. E com isso você pode ter complicação. E atenção que não são apenas adultos e idosos que podem ter pressão alta. A hipertensão arterial ela pega qualquer faixa etária. Até a criança ao nascer pode ter hipertensão também, tá? Então o pediatra ele tem a obrigação de medir pressão dessas crianças porque acontece de ter hipertensão. A grande causa de hipertensão na criança e no adolescente é excesso de peso e vida sedentária, não tenha dúvida. A hipertensão também pode ter fatores genéticos, ou seja, se você nasceu em uma família com muitos casos de hipertensos, já tem tendência maior a também desenvolver o problema. E muitas vezes o corpo não dá nenhum sinal antes de ter aquela reação que pode ser até fatal. Na grande maioria das vezes não dá sintoma nenhum. O primeiro sintoma pode ser um infarto agudo no miocárdio, pode ser um derrame cerebral. Você vai ter sintomas se a tua pressão subir rapidamente. Se tiver uma crise hipertensiva, aí é outra situação. Mas se você é hipertenso estabelecido, você passa sem sentir absolutamente nada. Mas então, como saber se você tem hipertensão? Para você saber se a tua pressão está alta ou não, o único meio é medindo a pressão arterial. Então, aí você pode medir aonde? Medir em qualquer lugar. Desde que a pressão sejam aparelhos que sejam calibrados, pode ser medida de pressão. Não há necessidade de correr ao médico para medir a pressão. Pode se medir no posto de saúde, em algum local. E aí, identificando a pressão mais alta, procurar um profissional de saúde para seguir tratamento. Caso descubra que tem esse problema, você deve fazer acompanhamento. Mesmo em tempos de pandemia, não deixe de frequentar o médico com todos os cuidados necessários. Normalmente, pacientes que precisam de medicamentos para controle da pressão tomam mais de um. Mas em casos mais leves, algumas questões do dia a dia já podem ajudar muito nesse controle. O tratamento é para a vida toda. As medidas não medicamentosas mais importantes são diminuir o sal na alimentação, isso significa comer menos alimentos processados e industrializados.
75% do sal que a gente come vem desses alimentos industrializados. Não ganhar peso, então não comer dieta muito hipercalórica, porque existe a relação de peso e pressão. Ganhou peso, sobe a pressão. Outro aspecto é atividade física. 60% da nossa população é sedentária. Evitar o fumo, evitar o álcool é muito importante para o controle da pressão arterial também. E uma coisa que é meio negligenciado é a qualidade do sono. É muito importante que a pessoa durma. A pessoa que não dorme direito, ela tem mais chance de desenvolver a hipertensão arterial.